A aplicação de teoria de grupos. Grupo. Um conjunto G não vazio, unido da operação asterisco entre pares de elementos G, onde asterisco seria uma operação que relaciona um par de elementos de G em G. Dizemos que G asterisco é um grupo se obedecer às seguintes propriedades: associatividade, elemento neutro e elemento simétrico. Aplicação. Admitindo as operações x, y e z, referentes às movimentações feitas em uma calça jeans, tal que a operação x seja virar ao contrário, a operação y seja virar do avesso e a operação z seja virar ao contrário e virar do avesso. No caso, teremos a operação x como a operação que faz virar ao contrário a calça, a operação y virar do avesso, a operação z virar ao contrário e do avesso, e a operação I, que seria uma nova operação que não faria nada. A operação I seria relacionado à operação identidade, que deixaria a calça inalterada. Vamos considerar o símbolo bola como uma operação que indica uma operação, seguido de outra operação. Exemplo, x bola y seria virar ao contrário, seguido de virar do avesso. Aí podemos observar também que x bola y resulta na operação z, já que a operação z é virar ao contrário e virar do avesso. A tabela de multiplicação representa todas as possíveis combinações relacionadas a uma determinada operação, supondo que a tabela apresentada seja relacionada à operação bola. No caso, teremos, por exemplo, I bola. I equivale a I, já que I representa não fazer nada. Da mesma forma ocorre com x bola x. Resulta em I, já que virar ao contrário, seguido de virar ao contrário, é o mesmo que não fazer nada. Um outro exemplo seria y bola z equivale a x, já que virar do avesso e depois virar ao contrário e virar do avesso resulta em x. Já vimos que, para ser um grupo, deve obedecer às três condições: a associatividade, ter elemento neutro e ter elemento simétrico. A tabela de multiplicação da operação bola, junto com todas as possibilidades de posição de uma calça jeans, representa um grupo, já que obedece às três condições referidas. É fácil perceber que obedece à condição da associatividade. Também, ao analisar a tabela, é possível perceber que existe elemento neutro, que nesse caso é I, já que todos os elementos, quando operados com I, sempre dá o próprio elemento, obedecendo então à condição de elemento neutro. Também é possível perceber que todo e qualquer elemento, sempre ao ser operado com algum outro, sempre gera o elemento neutro, que nesse caso é I, obedecendo com isso o elemento simétrico. Outras aplicações. Um outro caso de aplicação da ideia de grupo é a ideia de simetria. Por exemplo, há duas transformações simétricas no corpo humano que o deixam quase inalterado: a reflexão e a identidade. Supondo que a reflexão seja representada por R e a identidade seja representada por I. Com isso, ao construir a tabela de multiplicação da operação bola, é perceptível que todos os elementos possuem elemento simétrico e, além disso, o elemento neutro é I. Também é possível perceber que a associatividade é totalmente válida nesse caso. Rotação por 120 graus. A rotação por 120 graus, com a qual ganhou forma no símbolo das três pernas da ilha de Man, que fica no mar da Irlanda, onde cada perna forma 120 graus com a anterior ou com a posterior. Por exemplo, vamos supor que A seja a rotação por 120 graus, B seja a rotação por 240 graus e I seja a identidade, que deixa inalterado. Ao construir a tabela de multiplicação da operação bola, percebe-se que o elemento neutro é I
e todos os elementos possuem elemento simétrico. Diante disso, é perceptível também que todos os resultados sempre são uma das posições em que as pernas se encontram após uma rotação, seja uma rotação por 120 graus ou 240 e até mesmo 0 graus, que nesse caso seria uma identidade. Percebe-se então, por exemplo, A seguido de B equivale a I, já que A representa uma rotação por 120 graus, P seria uma rotação por 240, equivalendo nesse caso uma rotação de 360, que seria uma volta completa, deixando inalterada a posição da perna.